prezado Padre Armindo, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós, sem nenhuma exceção, principalmente os adultos, em algum momento da nossa vida, nós nos questionamos: por que eu tenho que ir à igreja? Qual a relevância de Deus na minha vida? Por que eu preciso acreditar em Deus? Por que realmente eu preciso participar da missa, rezar, cumprir as obrigações religiosas? E quando estas questões começam a acontecer na nossa vida, existem três grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo, um grupo grande, um grupo relevante, é o grupo daquelas pessoas que não encontram respostas, não encontram nenhuma relevância na igreja e deixam a fé. Infelizmente, algumas pessoas, na mesma época do ano passado, estavam aqui e não estão mais. Existem pessoas que tiveram a melhor educação possível dos pais, educação cristã, pais bons, pais de fé, pais honestos, pessoas que receberam o crisma, pessoas que aprenderam coisas valiosas sobre a fé e não estão aqui mais. Existe um grupo de pessoas que não encontra razão para a sua fé e acaba deixando a igreja. Existe um segundo grupo que, quando estas questões religiosas, por que Deus, por que a igreja, por que eu preciso acreditar, quando estas questões se aproximam, existe um outro grupo que não encontra respostas, não encontra justificativas e continua na igreja. E continua na igreja por mera tradição. Eu aprendi dos meus pais, se eu não for à igreja Deus me castiga, já é um costume. E essas pessoas continuam na igreja, mas infelizmente continuam como um católico morno, um católico por comodidade, um católico por tradição. Como diz o Papa João Paulo II, um católico na corda bamba. Qualquer dificuldade, qualquer decepção, qualquer problema, qualquer festa, atrativo maior, aniversário, cansaço, essa pessoa deixa a fé. Porém, existe um terceiro grupo, o grupo daquelas pessoas que realmente encontraram razão para acreditar. Fizeram uma experiência com Deus e perceberam a relevância da fé. E essas pessoas são católicas. Essas pessoas são apaixonadas por Deus e vêm à igreja não só por uma obrigação. Acreditam em Deus não só por uma obrigação, acreditam em Deus porque tem razão para isso. Eu gostaria que cada um de nós, todos nós estaríamos ou estivéssemos nesse terceiro grupo. O padre começa pela premissa final da reflexão. Acreditem no que eu vou dizer agora e tentarei mostrar através desta reflexão. Jesus foi a pessoa mais sábia e a pessoa mais relevante que já existiu na história da humanidade. Não existe nenhum filósofo, não existe nenhum professor, nenhum educador, nenhum pensador, nenhum político que foi mais sábio e mais relevante do que Jesus de Nazaré. Vejamos esse texto e percebamos a capacidade de Jesus gerenciar pessoas, transmitir a sua mensagem e conseguir aquilo que ele desejava. Naturalmente o padre não vai ler o texto todo, mas prestemos atenção primeiramente nas primeiras palavras do texto. E nós podemos como que visualizar aquilo que nós estamos ouvindo. O texto diz assim: naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então nós podemos imaginar do lado de cá, ou aqui onde eu estou, imaginem que eu sou Jesus, a multidão se aglomerava em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Podemos imaginar 1000 pessoas, 2000 pessoas, ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se à margem do lago de Genezaré. Havia um lago, possivelmente estavam na areia. E viu 2 barcos estacionados no lago. Haviam 2 barcos que estavam estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Dois grupos. Um grupo de pescadores que não tinham pescado nada, que não tinham alegria, que não tinham dinheiro, que voltavam para casa sem o sustento para a família, que voltavam para casa sem aquilo que eles foram procurar, que eram peixes. E outro grupo que estava procurando ouvir a palavra de Deus, estava aglomerando Jesus e também precisava de Jesus. Dois grupos, os dois com necessidades, os dois precisavam de Jesus. Abrindo um parênteses, nós temos duas certezas na nossa vida, sem exceção. Primeira certeza, todos nós um dia vamos morrer. Segunda certeza, todos nós diariamente precisamos tomar decisões. A vida é cheia de decisões. Jesus precisava se decidir, qual que era o grupo mais importante? Dos pescadores que não tinham nada, que estavam tristes, deprimidos, que estavam cansados e não conseguiram aquilo que eles esperavam, ou o grupo daqueles que vieram ouvir a palavra de Deus, estavam próximos de Jesus e aglomeravam-se para ouvir a palavra de Deus? Qual o grupo que deveria receber a atenção de Jesus? Se você estivesse no lugar de Jesus, qual que você escolheria? O que Jesus fez? Jesus possivelmente pensou, se essa multidão realmente quer ouvir a minha palavra, eles vão me seguir. Jesus deixou aquele primeiro grupo e se aproximou dos pescadores. Apenas em uma caminhada, sem dizer uma palavra, aquilo que eram dois grupos se tornou um grupo só. Jesus, se movimentando, indo ao encontro dos pescadores, fez de dois grupos apenas um grupo. Porém, não era possível pregar, não era possível anunciar, porque a multidão aglomerava-se ao redor de Jesus. Não havia como comunicar. É como um pai quando quer falar e o filho fica fazendo bagunça e o pai fala, fica quieto, agora sou eu que falo. Jesus não usou essas palavras, mas ele não conseguia se comunicar. O que Jesus fez? Ele viu um barco. E Jesus subindo naquele barco e entrando mar adentro, ele conseguiu a atenção das pessoas e conseguiu formar dois grupos, apenas um grupo. Primeira lição para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Nós precisamos ser pessoas de unidade. E a partir daquilo que eu vou falar agora, eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Sabe qual que é a pessoa mais difícil, a pessoa mais complicada de relacionamento? Existem pessoas na sociedade que são desagregadoras. E eu uso a palavra novamente. Existem pessoas que são desagregadoras, que vivem para dividir. Lá no trabalho, de repente começa, você viu o chefe, sempre chegando atrasado, também é o chefe, né? Mas você viu aquela outra secretária, saiu mais cedo, mas saíram juntos, né? Mas não pode falar. E aí depois encontra o chefe, mas como que o senhor é bom, como que eu gosto desse trabalho, mas você sabe, tem gente aqui que não é tão dedicado. E aí depois da missa fica na porta da igreja, mas a missa sempre demora, mas não acaba nunca. E aí depois vê o padre, meu anjo, que saudade. De repente lá em casa, nossa vizinha, uma vez a pessoa disse assim para o marido, meu marido, olha aquela vizinha, não tem capricho nenhum, não sabe nem lavar uma roupa, olha aqui pela janela o avental na casa dela, a cueca do marido está suja, olha lá, não lavou bem, olha as roupas das crianças, todas encardidas. Graças a Deus você soube escolher a sua esposa e eu não sou como ela. E o marido disse assim, meu amor, vai ali na cozinha e nós vamos resolver o problema. E ela foi na cozinha, ele pegou uma flanela, uma camisa velha, passou na vidraça, limpou a vidraça e sem ela olhar, ele chamou, bem, volta, olha lá de novo a roupa. Mas tem alguma coisa diferente? Você foi lá e mandou ela lavar melhor a roupa? Ou trocou a roupa do varal? Por que a roupa agora está limpa? E ele disse, não é a roupa que está limpa, é nós que limpamos a vidraça da nossa casa. Existem pessoas que não conseguem olhar para si, não conseguem ver a si e
vivem apenas criticando e julgando os outros. Um dos defeitos mais tristes, e se alguém for assim, tente se corrigir. Não seja uma pessoa desagregadora, uma pessoa que divide, uma pessoa que desorganiza, uma pessoa que gosta de divisão. Não seja assim. Segundo passo, Jesus estava no seu coração e tinha o desejo de ter apóstolos, de ter pessoas para colaborar com a missão. E quando ele se aproximou de Pedro, novamente a sabedoria de Jesus, Jesus não falou para Pedro quando ele estava triste: Pedro, você quer ser meu apóstolo? Pedro, a partir de hoje nós vamos formar um grupo de 12 para fundar uma igreja católica. Você deseja ser um dos 12? Não, Jesus não fez isso. Pedro estava triste, não tinha peixes, não tinha nada. Pedro tinha uma coisa. O que Pedro tinha? Um barco. Não tinha peixes, não tinha dinheiro, não tinha alegria, tinha um barco. O que Jesus pediu para Pedro? O barco dele. Pedro que se sentia, e eu imagino Jesus fazendo o discurso, e quando Jesus pregava, Pedro que era aquele mais triste, menos capaz, de repente se tornou mais famoso. Jesus fazia a pregação do seu barco. Pedro poderia até escrever no barco depois da pregação e abrir uma companhia de pesca. O barco usado pelo grande pregador de Nazaré. Jesus tem essa capacidade. Segundo ponto, Jesus tem essa capacidade de ver aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de positivo. E aqui, começando pela nossa casa, quer ter uma boa família, quer ser uma pessoa benquista, aprenda a ver a qualidade das pessoas. Aprenda a pedir aquilo que as pessoas têm de bom, pedir aquilo que as pessoas podem oferecer. Seja uma pessoa que sabe agradecer. Uma pessoa que sabe ver a qualidade dos outros. Pedro possivelmente estava feliz, orgulhoso, porém Jesus, como um bom educador, Jesus como uma pessoa muito sábia, lançou um desafio para Pedro. Para mim aqui é o momento mais bonito do Evangelho. Jesus disse a Pedro: Pedro, lançai as redes novamente. Lançai as redes. Jesus não era um pescador. Jesus era um carpinteiro, um homem que trabalhava com madeiras. Pedro havia tentado pescar a noite toda e não havia pescado nada. Pedro possivelmente tinha lançado as redes em todos os lados, não tinha pescado nada. E Pedro sabia que não havia peixes. E realmente não havia peixes, mas Pedro disse: Jesus, em obediência à tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. E lançou as redes. Aqui entra a minha interpretação pessoal. O Padre Armindo é professor de Bíblia, depois ele pode me corrigir ou até dar a opinião dele. Às vezes eu fico pensando, por que Jesus escolheu Pedro? Pedro traiu Jesus. Pedro era analfabeto, uma pessoa muito simples, um homem rude. Porque Pedro era uma pessoa audaciosa, ousada e corajosa. Pedro teve a coragem de lançar as redes onde não havia peixes. E aqui entra o diferencial de nós que somos católicos. Abandonar aquela pessoa que é ruim, todo mundo abandona. Criticar aquele que está errando, todo mundo critica. Querer matar um assassino, todo mundo vai querer matar. Querer abandonar uma esposa quando ela perdeu a beleza, quando ela começa a atrapalhar a sua vida, quando ela começa a ficar doente, quando de repente ela tem um problema muito grave, quando ela começa a ser chata. Qualquer um pode fazer isso. Porém, jogar as redes, não desistir, persistir contra toda esperança, quando nós não vemos peixes, isso daqui é para poucos. Nós vivemos em uma sociedade, isso daqui não é pessimismo, nem novidade para ninguém. Nós vivemos em uma sociedade oposta à fé.
No meu país, existem apresentações de teatro onde, há poucos meses atrás, um homem nu, pelado, estava deitado e crianças se aproximavam para tocar naquele homem. E padres, pastores, algumas pessoas tradicionais foram dizer: isso daqui é errado, isso daqui é imoral. Novamente a moral ultrapassada, conservadora e retrógrada do cristianismo. Nós precisamos ser mais liberais. Com todo respeito à sociedade, com todo respeito, de repente uma pessoa nasceu homem, durante a vida decidiu ser mulher, e aquele homem que decidiu ser mulher quer entrar no banheiro da minha irmã, da minha mãe, e eu tenho que aplaudir e falar que está tudo normal? É muito fácil nós dizermos que o mundo é assim, que as coisas são assim, e deixa como as coisas estão. Primeira leitura, última frase, estamos aproximadamente no ano 700 anos antes de Cristo. Isaías, de repente ouve esta palavra do Senhor: quem eu vou enviar? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? E hoje Deus diz a mesma coisa: como que eu vou agir? O que eu vou fazer? Como que nós vamos mudar isto? E a resposta de Isaías foi belíssima na primeira leitura, e eu espero que seja a resposta de cada um de nós. Deus dizendo, Isaías dizendo: ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, podeis enviar-me. Fantástico. Eis-me aqui, podeis-me enviar. Famílias divididas, sociedade corrompida, vivemos em um mundo que aquilo que é certo é tido como errado. Pede para uma jovem de 15 anos dizer que é virgem no colégio. Pede para um rapaz de 15 anos, 14, 16, 17 anos, dizer que vai na missa para os colegas para ver o que vai acontecer. Nós vivemos em uma sociedade onde valores são tidos como besteira, e coisas que antigamente eram coisas que nós tínhamos vergonha de dizer e pensar, hoje são tidos como as coisas mais belas. O que nós vamos fazer? Gostaria que no fim desta reflexão, e a reflexão se encerra agora, gostaria que você, não precisa fazer este gesto, mas que cada um de nós, esta não é missão só dos padres, dos seminaristas, dos catequistas, gostaria que cada um de nós pudesse, não precisa levantar a mão agora, mas eu gostaria que todos nós fizéssemos como Isaías: eis-me aqui, podeis-me enviar. Eis-me aqui, Senhor, podeis me enviar. E gostaria que cada um de nós dissesse: Senhor, lá no meu trabalho, eis-me aqui, eu vou. Se vão gostar, se não vão gostar, se eu preciso falar ou apenas testemunhar, não sei, eis-me aqui. Senhor, lá na minha família, eis-me aqui. Senhor, lá no meu condomínio, eis-me aqui. Senhor, onde eu for, eis-me aqui, eu sou o teu missionário. Prezados irmãos e irmãs, a missão da evangelização, do serviço a Cristo, é algo para todos nós. E o preço, ou melhor, o resultado, o que nós vamos ganhar com tudo isso? É a paz e a certeza que nós estamos seguindo a pessoa mais relevante, mais bela da história. A única pessoa que pode nos dar a verdadeira paz que ninguém pode tirar, que é Deus. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio agora somos convidados a dar a nossa resposta. Como Isaías, queremos dizer: eis-me aqui, podeis enviar-me, Senhor.